O Santos empatou mais uma vez em casa, dessa vez foi contra o Mirassol, e acabou desperdiçando 2 pontos que podem ser preciosos na reta final do campeonato. Eu sou a Clay, jornalista em informação, e hoje nós vamos comentar o empate do Peixão no jogo de ontem, que não o coloca dentro da zona de rebaixamento, mas que definitivamente deixa um gosto amargo, porque o Peixe poderia ter se distanciado muito mais do que está agora. Vamos falar sobre o jogo e quais são as expectativas para a sequência do campeonato, para os jogos que faltam, para que o Santos escape ou não da zona de rebaixamento. Fechou? Vamos falar do jogo de ontem? Cara, o jogo de ontem, quando sai a escalação, a torcida dá uma chiada muito por conta do Lautaro Dias, que foi escalado no ataque junto com o Neymar. Obviamente, todos nós queríamos que Robinho Júnior começasse a partida. No mais, no resto da escalação, eu não tenho muitos apontamentos a fazer, não. Tá? Eu acho que o Zé Ivaldo ontem fez uma partida segura. O Adonis Frias também não fez nada que eu tenha aqui para apontar de negativo, também fez uma partida segura. E se a gente for falar do Santos como um todo, o Santos não sofreu muito com o Mirassol. O Mirassol não teve chances claras de abrir o placar e não amassou o Santos, e sabe, isso não aconteceu. Foi um jogo muito equilibrado do ponto de vista dos ataques, né? Apesar do Santos ter saído na frente do Mirassol, ter empatado apenas com um pênalti, do lado do Santos não tivemos chances claríssimas de gol e do Mirassol muito menos. Então, a defesa do Santos foi uma defesa muito sólida. O problema do Santos não é defensivo. O meio-campo, o Vojvoda encontrou, né, com o William Arão, que tem jogado muito bem. O Schmidt fazendo esse papel, né, de não ser mais o volante de contenção, mas um dos volantes ali que podem sair e participar um pouco mais do jogo. Ele tem feito boas partidas também, inclusive ontem auxiliou muito na marcação do meio-campo do Mirassol. O Zé Rafael, eu não preciso nem dizer, é um dos jogadores mais regulares dessa equipe. Então, o problema do Santos é no ataque. O Santos tem um ataque ineficiente. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que, no meu ponto de vista, esse time do Santos, o time do Santos desse ano, o elenco que está aí, não é um elenco montado para propor jogo. Como assim? Não é um elenco que, quando tem a bola no pé, tem qualidade e criatividade o suficiente para criar jogadas e construir gols. Esse não é o caso do elenco do Santos. O elenco do Santos, na minha opinião, funciona muito melhor em jogadas de contra-ataque e de verticalidade. E é exatamente assim que sai o primeiro gol. O primeiro gol sai depois ali de uma pressãozinha inicial do Mirassol, a gente pode chamar assim. Foram ali 3 minutinhos onde o Mirassol teve mais as ações do jogo. A gente até tomou um susto, achou que o Santos começou o jogo um pouquinho mais desligado. Mas na primeira oportunidade que o time teve, o Lautaro Dias lança uma bola belíssima para o Neymar. E olha, a gente tem que falar de como o Neymar consegue até ser gênio nas coisas básicas. A forma como ele respeita a linha de impedimento, dá uma volta no zagueiro e se coloca no campo de defesa para receber aquela bola em condição legal, é algo muito básico no futebol, mas é algo que poucos jogadores conseguem ter essa inteligência de fazer. Se fosse qualquer outro atacante mediano, teria se colocado em impedimento. Então o Neymar, inteligentemente, respeita a linha de impedimento, se coloca em condições de jogo, recebe um belíssimo passe do Lautaro Dias, também é ajudado pelo escorregão que o zagueiro do Mirassol levou, é verdade, mas recebe a bola e leva até o último segundo para definir em frente o goleiro Walter. E aí bate muito bem, faz ali um gol, né, que tira um peso das costas dele. Ele que se envolveu em polêmicas nas últimas semanas por conta do comportamento do jogo contra o Flamengo, já contra o Palmeiras, ele se comporta muito melhor como um líder mesmo, e contra o Mirassol ele faz esse gol, um gol de contra-ataque, um gol de craque, um gol de muita inteligência por conta da linha de impedimento que eu citei, e com certeza um gol que o deixou muito mais leve. Inclusive na transmissão da GETV, para quem assistiu também deve ter reparado, que os comentaristas disseram, o Neymar tá muito mais leve, tá rindo sozinho dentro de campo. E é desse cara que o Santos precisa. Mas vamos lá, o Santos abre 1-0 com uma jogada vertical, uma jogada de contra-ataque, que foi o que eu estava falando anteriormente. Esse time do Santos não é um time que sabe propor jogo. E isso se reflete em ser um dos piores mandantes do campeonato. Porque todos nós sabemos que quando um time joga em casa, a tendência é que ele proponha jogo para poder tomar as ações ali do jogo e amassar o adversário. Pelo menos na teoria deveria ser assim, né? O time visitante é o time que tem que ser um pouquinho mais cauteloso. Isso não é regra, mas geralmente é assim que acontece. E por conta disso, o Santos na Vila Belmiro tem perdido pontos importantes, os times vão lá e conseguem arrancar empates, às vezes até vitórias, como no caso do Vitória, que ganhou do Santos por 1-0 em plena Vila Belmiro. E aí a gente vê um time que não sabe propor jogo em casa e que acaba se sentindo pressionado, porque obviamente o torcedor quer ver o Santos nos seus domínios, sendo dominante e amassando o adversário. Inclusive, é por isso que eu acho que nessa temporada, nos últimos jogos, o Santos tem jogado melhor fora de casa, tem tido uma postura muito melhor fora de casa do que dentro, justamente por conta dos tipos de jogos. Dentro de casa o Santos tem que propor jogo e o ataque não tem qualidade para isso. Já fora de casa o Santos é um time mais reativo, mais vertical e assim tem conseguido arrancar uns pontinhos. Não podemos esquecer da vitória sobre o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, que ninguém acreditava. E no segundo tempo o Santos virou com 2 gols muito verticais, muito objetivos. Então eu acredito que esse elenco tem se dado melhor fora de casa
do que dentro. Mas a gente também não pode dizer que o Santos jogou mal ontem, porque esse não foi o caso. Muito pelo contrário. Como eu disse, o Mirassol, ele não assustou, ele não teve jogadas claras de gol. E isso passa muito pela consistência defensiva e de meio campo que o Santos teve na partida de ontem. Mas então o que fez com que o Santos não ganhasse o jogo? Justamente um lance de pênalti em cima do Reinaldo no segundo tempo. E aí é onde a gente tem o famoso meu malvado favorito, é assim que eu carinhosamente chamo, o Neymar, né? Ele vai e nos deixa alegres ali no primeiro tempo, fazendo o gol dele, deu um sustinho com aquele joelho dele, a gente ficou ali com receio de que ele pudesse sentir alguma coisa, mas ele continuou no jogo, e no segundo tempo, do céu ao inferno, ele faz um pênalti no Reinaldo, que converte muito bem, né? O Reinaldo é um bom batedor de pênalti, o Brasão quase pega, o Brasão encosta na bola, mas não o suficiente para tirá-la do gol. E aí o Santos toma um balde de água fria. Óbvio que se o Brasão defende aquele pênalti, a casa viria abaixo, mas não foi o caso. Ele ficou no quase, o Reinaldo empatou a partida para o Mirassol. A partir daí, nós víamos um Mirassol que basicamente se defendia e tentava sair nos contra-ataques, e um Santos que tentava propor jogo e empatar. De novo, o Santos não é um time que sabe propor jogo, porque as peças que lá estão, em sua maioria, não têm qualidade. E aí também a gente não pode ficar contando com aquele golzinho no apagar das luzes. Deu certo contra o Palmeiras e merecidamente, porque aquela partida inteira o Santos jogou melhor, mas contra o Mirassol não deu certo. Ali em um dos últimos lances do jogo, o Neymar teve até a chance, né, quase que de frente, para finalizar e talvez fazer o gol ali do 2-1, mas não aconteceu. A finalização passa ao lado do gol do Walter, que fez importantes defesas, nada muito extraordinário também, mas participou bem do jogo ali pelo lado do Mirassol e garantiu o empate para o Leão Caipira, né? Descobri recentemente que o Mirassol também tem esse apelido carinhoso. Bom, para o Mirassol, uma boa partida, né, do ponto de vista deles, porque eles arrancam um pontinho fora de casa e permanecem ali na luta pelo G4, fazendo ali a sua campanha histórica. E pro lado do Santos fica esse gostinho amargo de que tinha a partida na mão, poderia ter ganhado esse jogo, não fosse por conta do pênalti cometido em cima do Reinaldo, pênalti esse que foi justo, tá? Foi uma marcação justa ali de pênalti contra o Santos. E agora a gente pode parar para dar uma refletida, né? Passada essa sequência mais pesada de jogos que o Santos teve, né? Que foram Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo e agora o Mirassol, foram 4 jogos que, antes dessa sequência, nós colocávamos que o Santos dificilmente pontuaria, muito por conta do futebol que tinha apresentado até aquele momento e também muito por conta da qualidade dos seus adversários que estão na ponta da tabela, né? Palmeiras e Flamengo lutando ponto a ponto pela liderança e, consequentemente, pelo título, e o Mirassol lutando também para permanecer no G4 e se classificar diretamente para a Libertadores. Então não eram adversários acessíveis do ponto de vista de pensar que o Santos poderia jogar de igual para igual e ganhar esses jogos. Tanto é que dos 12 pontos, muita gente colocava que o Santos não faria nenhum, ou quem sabe um pontinho arrancar um empate em um desses jogos, mas o Santos dos 12 pontos fez 4. Né, uma vitória contra o Palmeiras e um empate agora contra o Mirassol, 4 pontinhos. E é por isso que eu acho que, apesar de amargo, esse empate não foi de todo ruim. Lógico, são 2 pontos que, em um momento mais afunilado do campeonato, podem fazer muita falta. Assim como outros pontos que o Santos desperdiçou, estão fazendo falta agora também. Mas, dos males, o menor. A gente tinha expectativa zero, né? Ninguém acreditava que o Santos poderia empatar ou sequer ganhar algum desses jogos. Então eu acho que, no final das contas, o Santos se saiu melhor do que se esperava dele. E agora, olhando para a sequência do campeonato, faltam apenas 4 jogos e eu vou tentar dar alguns palpites aqui, né? Fazer um esboço do que eu acho que pode acontecer nos próximos jogos. O Santos vai ter uma sequência de Internacional fora de casa, Sport em casa, Juventude fora e fecha o campeonato recebendo o Cruzeiro na Vila Belmiro. Então são 2 jogos fora e 2 jogos em casa. Vamos lá, gente. Como eu disse, eu vejo o Santos jogando melhor fora de casa do que em seus domínios. Então eu acho que o Santos tem grandes chances de fazer 3 pontos ou contra o Inter ou contra o Juventude. O Santos tem sim condições de ganhar um desses jogos fora de casa. Vou colocar aqui que o Santos vai empatar com o Internacional lá no Beira-Rio, depois recebe o Sport em casa. E aqui tá o X da questão, que eu tô falando para vocês o tempo todo. Eu não tenho confiança de que jogos teoricamente fáceis o Santos ganha na Vila Belmiro. Esse jogo contra o Sport aqui seriam 3 pontos óbvios, né? O Sport, um time que já tá aí rebaixado, é o time mais fraco do campeonato. O Santos tem a obrigação de ganhar na Vila Belmiro. Mas vai ganhar? Essa que é o X da questão. Vou colocar aqui que ganha, porque, pelo amor de Deus, se não ganhar do Sport, aí é um time que realmente tá ali merecendo ser rebaixado praticamente, né? Mas eu não tenho confiança de que o Santos ganhará esse jogo. Acho que, inclusive, pode até amargar um novo empate. Mas vamos colocar aqui que vai ganhar do Sport. Então, 1 pontinho contra o Inter, 3 pontinhos contra o Sport. Contra o Juventude, eu acho que é um adversário acessível para a vitória. Né? Não estou aqui falando que o Juventude não joga nada, inclusive eles deram uma melhorada, estão tentando ali entrar no bolo para ver se saem da zona de rebaixamento. Mas eu acho que o Juventude é um adversário acessível. Se o Santos jogar esse jogo para ganhar, tem condições sim de fazer ali um 1-0, fechar a casinha e trazer os 3 pontos para casa.
Então, 1 ponto contra o Inter, 3 contra o Sport, 3 contra o Juventude. Aqui já são 7 pontos. E esse jogo contra o Cruzeiro, vou colocar um empate também, embora a gente saiba que eles vão estar com a cabeça na Copa do Brasil, porque naquela semana mesmo já disputam a primeira semifinal contra o Corinthians. Ainda assim é o Cruzeiro, é um time muito forte, então vou colocar um pontinho contra o Cruzeiro. Na minha projeção, o Santos não perde mais. O Santos vai somar um pontinho aqui, outro ali, talvez beliscar uma vitória fora de casa e, obviamente, tem que ganhar do Sport em casa. Essa é a minha projeção. Talvez eu esteja sendo otimista demais, mas diante do futebol que eu vi, diante da melhora que o Vojvoda imprime nesse time, e parece que ele entendeu quais são as peças que ele tem que colocar, principalmente no segundo tempo. Estou falando de Bom Tempo, estou falando de Robinho Júnior entrando mais cedo, cada vez mais cedo nos jogos, né? Então, a tendência é que o Santos continue jogando bem e assim talvez consiga pontuar e parar de perder, né? Nesse momento, o que o Santos precisa é parar de perder e depois parar de empatar. Porque parece que o Santos não é mais o time da virada, parece que o Santos agora é o time do empate, né? Tem aquela musiquinha que a torcida canta, então Santos o time do empate. É o que tem sido ultimamente, né? Tirando uma vitória ou outra. Então, assim, o Santos precisa transformar as oportunidades que tem na mão em vitória. Não dá para ficar tomando empate, não dá para ficar desperdiçando pontos ao longo do caminho em jogos que são acessíveis e em jogos que o time, inclusive, joga bem. Né? Me lembrei agora do jogo contra o Grêmio, por exemplo, que deveria ter ganhado. O jogo contra o Bragantino estava na mão, dava para ter ganhado fora de casa, e aí o Santos toma um empate numa falha individual do zagueiro. Agora, contra o Mirassol, é um pênalti que não tinha necessidade, mas que acabou sendo cometido, e o Mirassol vai lá e empata, o Santos não consegue voltar à frente do placar. Então são jogos que dava para ter ganhado, né? Mas que infelizmente o time amargou no empate. Bom, deixa nos comentários qual a sua opinião do jogo de ontem, qual que é a sua projeção, se você acha que o Santos vai pontuar o suficiente para se livrar do rebaixamento, ou se você não tem muitas expectativas nesse sentido. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!